Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um quadro de Frente com Babi. Espero muito que vocês estejam gostando de assistir, gente. Eu tô amando participar disso, entrevistar pessoas que eu gosto, pessoas que eu me identifico. E hoje tô com uma convidada muito especial aqui, uma amiga minha, ó, youtuber também. Youtuberzaça! Faz anos que eu a conheço, Rê Andrade. Oi, oi. Obrigada por ter vindo, amiga. Obrigada a você, me sinto honrada de estar aqui. Ai, obrigada. Gente, a Rê é youtuber das antigaças também, né, amiga? Sou. Quantos anos já? 14 anos. 14 anos? 14 No anos. YouTube? No YouTube. Uau, mais que eu, É porque eu comecei antes de começar realmente. Você é a pré-dinossauro. É, É sério, amiga, eu não sabia. é. Na verdade, assim, o canal tem 11 anos. Só que eu abri o canal bem antes de começar. Então porque eu você sempre foi gostei tipo, uma das dessa pioneiras. coisa. Aham. Que legal. Sempre gostei. E me fala uma coisa, como lá atrás, como que você teve essa ideia de começar um canal no YouTube? Então, quando eu comecei de verdade foi quando eu mudei pra Paris, né? Que É, aí eu o vou- Giovanni... Quero chegar sobre esse assunto também. Aí eu comecei a trabalhar com o YouTube. Antes Ah. disso, era um hobby. Então, eu gostava muito. Ah, Eu fazia faculdade de ciência da computação. ah. E aí, eu não entendia nada, né? Porque eu sempre trabalhei na área de marketing, com vendas. Só que as Você minhas se formou ou amigas... não? Eu me formei Em- em ciência da computação. Uau, gente do céu, que loucura, amiga. Nada a ver, né? Tipo, não é difícil? Então, é muito difícil. É muito difícil. Ah, tá, mas tem a ver porque você manja muito também. Então, me ajuda muito. É, Me dessa ajudou muito parte. desde o início, Eu imagino, entendeu? é verdade. Eu tenho muita dificuldade. Por nisso. isso que eu falo que todo conhecimento, assim, nunca é perdido. Porque eu achava que quando eu fui pra Paris, que a gente vai falar disso, e aí eu vi que eu ia virar youtuber, eu falei, tá, e aí, gente, minha faculdade? Estudei 4 anos, fiz uma faculdade super difícil Pra fazer o que agora? pra virar youtuber, mas, assim, tudo se conecta, a gente aproveita tudo. Ai, que maravilha. Ou seja, eu tava lá fazendo minha faculdade, e aí eu queria treinar as coisas que eu tava aprendendo, porque eu precisava, né? Aham. Entrar na minha área, começar a trabalhar, né, na área de tecnologia. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer? Aí as minhas amigas gostavam muito que eu arrumava meu cabelo, porque eu sempre gostei de arrumar cabelo. Sempre gostei de fazer escova em mim, fazia penteados, sabe? Fazia penteados super péssima. diferentes, assim, batia a mão aqui. E Eu sou aí, péssima com isso, amiga, não, péssima. eu adoro fazer, sempre tive muita facilidade, assim, muita, muita. Só maquiagem que não, mas cabelo, cabelo. assim, pra mim era, vixe. Olha. E eu gostava de me arrumar também, sabe? Nunca Aham. soube. Ah. Eu gostava, mas eu tentava. Sim. E aí, meus amigos falaram, por que você não cria um blog? Aí eu falei, um blog? Isso há 14 anos atrás. Mas eu falei assim, mas eu não gosto muito de, sabe, de ficar Aham. tirando foto, essas coisas que eu fui pesquisar e eu vi que tinha que ficar tirando fotos. tudo. Falei, eu gosto mais de vídeo. Aí eu abri meu canal no YouTube. Eu falei, eu vou fazer o canal. Só que eu não tive coragem. De começar. Não tive coragem, eu tinha vergonha. Eu falei, não vou gravar. Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o blog, porque eu já tô aprendendo mesmo a criar sites. Tudo é uma maneira de eu unir as duas coisas. O meu hobby com o que eu tô aprendendo na faculdade. E eu criei o blog. E deixei o canal lá de lado, entendeu? Foi por isso que eu só comecei depois. Entendi. Mas Foram aí 3 eu- anos depois que você começou a mais. Isso. Entendi. Mas aí minhas amigas ficaram pedindo. E elas falaram, Rê, realmente, em vídeo você vai conseguir explicar melhor as coisas do cabelo, entendeu? O penteado. Porque, sabe, você imagina tirar foto de cada passo do penteado e colocar no blog. Não, pelo Ficar amor de escrevendo, Deus. pelo dava amor de muito Deus. trabalho. Não, sem contar, tipo, porque você teria que ter um. Primeiro que o braço cansa pra caramba fazer penteado, né, amiga? Acho que um dos minhas maiores dificuldades de fazer qualquer coisa, pra mim, péssimo. E pra você fotografar, pra você fazer tudo, é muito mais difícil, porque o vídeo você já vai fazendo, né? Muito mais prático. Então você começou, o seu intuito era cabelo. Meu intuito era Eu não sabia cabelo. disso. Minha filha, os primeiros vídeos. Ah. O meu vídeo que viralizou. Qual que o foi? primeiro. Não, eu acho que não tá mais. Não, eu deixei lá. Deixou. Deixei. Mas eu tenho vergonha dele. Por quê? Não sei, tava muito. Nossa, foi muito estranho. Mas Tipo, Era eu qual fiz um título? vídeo. Como alisar o cabelo com maisena em casa. com maisena, mentira! Isso funciona? Não, é claro que não. Sei lá, né? Por isso que eu tenho vergonha dele. Entendi. Não, tipo, eu acho que a maisena, por algum motivo, ela meio que Hidrata. deixa macio, hidrata, sim, entendeu? sim. Mas não tem nada a ver com alisar de verdade. Ah, entendi. Se Nossa, alisa, acho que nunca vi isso. também sou ignorante nesse aspecto, mas se alisar, não vai ser só a maisena do jeito que eu fiz ali, Não, entendeu? óbvio que não é. Eu nem fiz, Não eu tem só química. falei, entendeu? E o vídeo viralizou. Gente, que Coisa de loucura. louco. De Gente, louco. você deixou lá esse vídeo. E, E aí, aí eu assim, fiz esse, aí depois eu fui fazendo. Eu comecei a trabalhar numa empresa de beleza aqui no Brasil que é muito grande. Hum, Muito grande. hum.
E aí lá eu trabalhava na área de TI. Só que eu comprava e ganhava muita coisa, Ah, né? de produto Batom, de beleza. E aí eu comecei a fazer resenha. Fazer resenha de gloss. Arrasou. Aham. Eu amava fazer isso, sabia? Fazia. Eu amava. Na época, eu tinha um blog Aham, que eu fazia resenha de. Eu adorava essas coisas de fazer resenha em blog, assim, em blog mesmo, não no aham. YouTube, sabe? E aí você também. Então você mergulhou nesse mundo da maquiagem, então. Então, antes de eu ir pra Paris, sim, sempre fiquei fazendo isso. Tá. Tipo, ou era algum vídeo mostrando, meus sapatos, eu tinha uma coleção gigante de sapatos, tinha 130 sapatos, pares de sapatos. Aí Bota, todo mundo que tênis, tudo. assistia meus vídeos ficavam olhando assim aquela prateleira gigante atrás de mim, cheinha de sapatos assim. Era louca, né? Tipo, pneu da cabeça. Amiga, mas assim. Ah, não, era muito besta. Ah, não, mas acho que são coisas, tipo, são fases, vai. É. Eu tenho uns vídeos no meu YouTube que eu olho e falo, meu Deus, eu Não, nunca pra excluí quê nenhum. aquilo? É, mas eu falo, tipo, uma coisa que, Não tem nada a né, ver é o comigo passado, né? Então, ok, vai. E eu não sei, assim, eu não lembrava que você. Quanto tempo você morou em Paris, amiga? Quase Na 7 França? anos. Tá, Quase mas. 7. Tá, então você começou há 11 anos, definitivamente, assim, o canal que você começou a Isso. investir. Mas você. Aí se era mudou pra- assim, era antes da Larinha, que a Lara tá com Aham, 9. Tá. Então, 2 anos, quase 3 anos antes, eu comecei a fazer os vídeos. Então, eu sempre Ah, mostrava essa coisa da beleza, da tá. maquiagem. Não maquiagem, só das resenhas, Uhum. tudo. E aí, quando eu engravidei da Lara, eu comecei a. Eram pequenos vlogs, assim. Na Uhum. verdade, acho que o primeiro vlog que eu fiz era com a Larinha com 3 meses. Aí eu Você fiz não, vlog mesmo, você não sabe? mostrou Que a é o sua que eu vou. gravidez, então. Não mostrei. Eu mostrei, mas não em vlog. Tipo, Tá. eu não fiz igual as meninas faziam, porque o meu Dando era. notícia. Então, não tinha essa coisa da Flávia Kalina aí de fazer diário da Eu fiz gravidez. tudo, amiga. Eu não fiz. Tudo. Eu não me, sabe, eu não me Identificou? sentia bem, assim. Tipo, Nossa, não era eu uma coisa. amava. Porque eu não entendia nada. E eu Aham. achava que as pessoas não iam aprender com o que eu sabia. E besteira, né? Besteira total, Porque, amiga. Total. nossa, tudo é útil, né? Tudo, tudo. Tudo é muito Às vezes, útil. às vezes tem até um trecho que a gente fala assim, por exemplo, às vezes você pensa que a coisa mais banal, pra você é banal, só que você possa falar, cara, muitas pessoas não sabem disso. Pra você pode ser, tipo, besta, Isso. sabe? Mas as pessoas falam, nossa, realmente, é uma coisa que eu não sabia, não pensava. Então, sempre é bom a gente postar, independente se você acha que é banal ou não. Não, e até pra mim, assim, hoje eu fico, sabe, tentando lembrar, assim, como que era na gravidez dela, o que eu passei na gravidez Aham. dela, eu não consigo. Tem Ah, muita coisa então. que não alcança, minha mente não alcança. Tem um sério problema de memória, assim. Então eu queria, Prazer. sabe, Eu te entendo, 100%. aquela fica perdida no Amiga, trânsito, 100%. problema de memória Total, interna. 100%, gente. Não, mas isso aí, eu acho que assim, o YouTube, eu não consigo largar dele. Eu posto pouco aí hoje, mas eu não consigo largar porque aquilo ali é um diário da minha É vida. isso. Então, é sobre isso. Então, eu relembro coisas, por exemplo, que aconteceu com o Henrique. Quando ele tava na minha barriga, e eu falo, meu Deus. Aí, tipo, eu fiz todos os diários, amiga, todos. Chegou no terceiro, eu já tava, tipo, vamos fazer o diário de gravidez. Aí, tipo, eu esquecia, não sei o quê, sabe? Mas no comecinho foi muito bonitinho, assim. Então, acho que o YouTube traz esse negócio, essa lembrança, né, do passado, de você poder ver coisas que aconteceu lá atrás. Eu fico imaginando assim, se minha mãe tivesse, sei lá, feito um vídeo meu de quando eu era Então, pequena. tá vendo? Eu acho que é muito. é, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Aham. Porque tem o lado Exposição, né? ruim, é. Mas eu gostaria, sabe, de me conhecer, Uhum. criança, de saber o que eu gostava, Sim, se de ver. me ver, de ver as coisas que mais me interessavam, o que eu era boa de fazer. Isso é verdade. Porque hoje eu estudando, porque eu faço um estudo da logosofia, né? Eu vejo a importância que tem da gente se conhecer. Pra gente se conhecer hoje, a gente tem que entender quem a gente era quando criança, sabe? Como Quando chama seu adolescente. Como chama que você estuda? Logosofia. Fala sobre o quê? É uma ciência, Ah. a gente chama de ciência do afeto. A gente se estuda. Ai, que A gente tem dois interessante grandes isso. objetivos: se conhecer, pra gente se melhorar, e colaborar com a humanidade. Então a gente tá ali pra servir a humanidade. Tem Ai, que vários lindo projetos isso. pra... E qual que é o, por exemplo, você tá na Terra, você acha que por que hoje? Pra servir o que na humanidade? Então, na verdade, é isso que eu tô tentando descobrir. Tá. Né? A gente, na verdade, estuda as várias inquietudes que tem do ser humano. Por que que eu existo? O que que acontece depois da morte? Porque Não tem religião isso? não é religião. Não é. Mas a gente estuda Deus também. Não é uma religião, é uma ciência. Mas a gente. Nossa, a que gente interessante. Mas vê você tem de tudo, religião ou de não? tudo. Não, não tenho. Ah, tá, mas você acredita nessa logosofia? Eu tipo, acredito em nisso. Deus. Em Eu Deus. acredito, não, tenho certeza que ele existe. Não, com toda certeza. É. Mas assim, o seu. Talvez o seu estudo bíblico. O seu estudo bíblico não, mas Não seu tem. estudo. Não tem. Bíblico, não. Tá, A gente então. não estuda a Bíblia. Então estuda
O ser humano. Eu me estudo. A mim mesma. Ah, gente, que interessante. É o meu comportamento, é o que tá dentro de mim, meus pensamentos, meus sentimentos, Mas os é, meus comportamentos. mas tipo, é uma sala de aula ou é tipo um... Uma sala de aula. Ah, e você vai toda semana? Toda semana. São 2 vezes na semana que eu vou. Toda quinta à noite e todo sábado. Todo sábado? Todo sábado. Meu Deus, você sacrifica. E as crianças vão aos sábados comigo. Porque aos sábados tem esse projeto que eu falei. Tá. É um projeto que a gente... Depois a gente fala um pouquinho mais, mas é para as crianças. Ai, que legal. Porque até vou ler uma parte que tem tudo a ver com essas mudanças que eu falei um pouquinho antes com você, entendeu? Tá. Do que eu tô fazendo com o meu canal e o que, né, o que está por vir. Mas toda quinta-feira é um estudo que a gente faz em grupo. Então, eu estudo sozinha em casa. Mas quando eu chego lá, é uma sala de aula com outras alunas, né? É um núcleo de mulheres. Nossa, que legal. Porque a gente entende que a mulher tem ali Sim. suas particularidades que é Sem diferente dúvida. dos homens. E aí a gente faz esse estudo em grupo, né? Desse assunto que a gente estudou em casa. E a gente traz o que a gente entendeu. E aí, depois, tem um outro que é com todos os alunos. Como Nossa, se que fosse uma legal. palestra com todos os alunos da escola. Gente, sensacional. E você tá tentando descobrir por que você... Há 2 anos... 2 anos nada. Tipo, há 2 anos e meio, quase 3, eu ingressei, né? Porque aí Tá. são várias fases que você vai fazendo. Mas eu já tô há 6 anos estudando. Senhor amado, tô 6 chocada. anos. Eu não sabia, eu nunca te contei. Não, eu lembro disso. Mas é que eu não lembrava o nome, amiga. Mas eu lembro que você faz isso, eu lembro disso. É isso. Mas é que eu não lembrava o nome e não sabia tão a fundo. A gente nunca conversou sobre isso a fundo, Verdade. assim, sabe? Pra saber como que é. Porque no dia da minha casa, acho que você não foi, né? Do dia que eu fiz o brunch lá, que era de Paris. Eu acho que não deu pra você não ir. fui. Porque nesse dia a gente conversou bastante sobre isso. É. Que interessante, As gente. meninas amaram. Porque é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Não sei se as pessoas já ouviram falar, nunca ouvi falar nisso. E da onde que surgiu isso? Então, o autor, ele é um argentino. Chama Carlos González Pecotti. E ele instituiu a logosofia há muitos anos atrás. Há muitos anos. Lá na Argentina. Mas ela já está em vários países. Aqui no Brasil, a gente tem sede aqui em São Paulo. Tem BH, tem Floripa. Mas é em Alphaville ou São Paulo? Em São Paulo mesmo. Ah, então você vai pra São Lá Paulo. na Saúde. Cara. É uma viagem. Meu Deus É uma do viagem. céu. É muito importante pra minha vida. Por isso que eu faço. Não, maravilhoso, importante, sério. Que muito. legal. Não, você ser eu acho que todo mundo deveria se autoconhecer. Essa questão do amor próprio hoje em dia tá muito em alta, né, amiga? Tipo, a gente tem que aprender a se amar, a gente tem que se priorizar. Então, e isso é uma dificuldade muito grande pra mim hoje em dia. Até porque na minha terapia eu trato muito isso. Eu tô falando com a terapeuta, ela fala, Babi, vamos voltar em você? E parar de focar no outro? Então, isso é uma coisa que eu trato muito isso. Então, eu acho interessante você ter esse negócio de você estudar o autoconhecimento, você se estudar pra saber o que você veio ao mundo, pra saber qual é o seu objetivo de vida, o que você quer fazer, ou de repente o que você quer servir às pessoas, né? É isso. Muito legal, show de bola. Ontem eu tava vendo aquele filme The Secret, sabe? Que tem o livro, Sei, O Segredo. sei. E eu nunca tinha visto, né? E antes de eu estudar logosofia, eu não gostava de ler. Tipo, eu nunca fui uma pessoa assim da leitura, também sabe? não. Eu pegava um livro, tipo, demorava 10 anos pra ler o livro. Agora, hoje em dia eu leio muito, até porque se eu não ler, eu não Estudar, consigo. né? E aí eu sempre tive vontade de ler esse livro, só que eu nunca li. E aí eu tava lá em casa com o Gil ontem, eu falei, ai, vamos assistir, vamos. As crianças tinham dormido cedo, aí a gente foi ver, e no vídeo, não sei se é a mesma coisa do livro, mas ele fala uma frase assim, tipo assim, não vou lembrar certinho. Mas se você não sabe o que você quer, como você vai pedir? Porque, tipo, tem essa coisa, né? Que a gente todo dia, a gente faz um pedido. E esse pedido, muitas vezes, a gente faz pra nós mesmos. Sim. Então, se eu quero uma coisa pra minha vida, eu tô fazendo um pedido pra mim. Mas se eu não sei o que eu quero, como que eu vou? Como Faz que eu vou, sentido. né? Como que eu vou pedir? E aí fica meio que uma vida sem rumo, sabe? E eu me sentia objetivo, muito né? perdida. Eu me sentia muito perdida antes de começar a estudar logosofia. Porque era isso, entendeu? Tipo, eu olhava assim... Eu tinha tudo, né? Eu tinha minha casa, tinha minha família, tinha uma vida muito boa lá em Paris, tudo. Só que, de vez em quando, me vinha um vazio, uma coisa estranha, sabe? Aí, às vezes, eu caía em tristeza, meio que como se eu fosse entrar em depressão. E eu não achava aquilo normal. Eu falava, poxa, tem uma vida tão boa, não era pra eu estar super feliz? Sim. Sabe assim? Nossa, que louco isso. E aí, eu fiquei pensando, né, no que o cara falou no filme. E tem tudo a ver. Porque se você não sabe quem você é, né? Se você não se conhece, não sabe o que tá acontecendo dentro de você. O que tá passando agora na minha cabeça? Quais tipos de pensamento eu tô tendo? Sabe? Porque lá ele fala muito que, tipo, os seus pensamentos, eles atraem.
Muito, né? Se você tem um pensamento, né? Se tem aquela mente. Você já viu uma mente pessimista? Total. Já, Parece que que, pessoa que só tipo, reclama da vida também. Aham. então. E aí a vida não anda, entendeu? Concordo. E é lógico, a logosofia é muita. Não é isso, né? Não é isso. Uhum. Fala muito de pensamento, Tá. traz um conceito de pensamento que pra mim foi totalmente novo e diferente e, assim, inacreditável. Quando eu comecei a estudar, eu falei, caraca, é isso mesmo. Sabe aquela história da fila do banco? Você tá lá na fila do banco e aí tá todo mundo quietinho. Aí, de repente, alguém começa a demorar e alguém fala. Uma pessoa fala, nossa, que demora. Aí, tipo, o outro fala, é mesmo, nossa, que saco. Aham. Aí o outro fala, eu vou lá reclamar com o gerente. Tipo, um pensamento tava ali na cabeça de uma pessoa. Ele sai de lá, ele vai pra cabeça da outra sem a outra nem se dar conta. Isso é verdade. Que, tipo, não é um pensamento dela, entendeu? Não é uma coisa que ela queria fazer. Porque o outro falou, ela é induzida. Nossa, que Então, louco a isso, logosofia, isso. ela traz esse conceito de pensamento assim, muito, de uma maneira muito viva, assim. Eu vivi isso, eu falei, caraca, é verdade. Muito real. É muito verdade. E você começa a se colocar em prioridade também, se você pensar. Exatamente isso. Né? Porque não é o que eu quero e não o que o outro tá fazendo. Eu tô olhando pra mim, pra dentro, que é o que a sua terapeuta fala. Você tá olhando, eu tô olhando pra mim, eu não tô olhando pro outro, o que o outro tá fazendo, o que o outro tá pensando, o que o outro tá querendo, entendeu? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Nossa, total. Eu me sinto hoje, eu não me sinto 100% livre, mas hoje eu me sinto livre. Porque antes era como se eu tivesse, sabe, amarrada, assim. Há muitas crenças, há muita coisa que as pessoas diziam que eu devia fazer, porque era, sabe, assim, você tem que fazer. Mas por que eu tenho que fazer? Nossa, eu vou procurar mais saber disso. Sabe? Achei muito legal. Eu nunca questionei. Tipo, meus pais falavam, você tem que ir pra igreja. Por que eu tenho que ir pra igreja? Tipo, Não, tipo, vou pra igreja, entendeu? Fui crente lá, minha vida inteira. Batizei, ia pra igreja, tocava na igreja, tudo. E aí as pessoas falaram pra mim, fiquei casada há 9 anos. Daí as pessoas falaram, você não pode se separar. Poxa, meu marido tinha me traído. Como assim eu não posso me separar? Sabe umas coisas assim? você fica presa nisso. Então, por quê? Porque as pessoas me falaram que não pode, porque a pessoa falou que é bom. Não porque eu comprovei. Então, ou seja, o pensamento é do outro, não é meu. Não é seu. Não é algo que eu criei. E o que a gente acredita muito é que Deus deu poder de criação pra gente. A gente é capaz de criar. Sem dúvida, sabe? lógico. Tudo na nossa vida. Inclusive os nossos pensamentos. A gente Concordo. deveria, sabe? Concordo. Eles acreditam em energia também, não? Então, é muita coisa, sabe? Tipo, eu não, é igual eu te falei, tô estudando há 6 anos, só que ainda é muito pouco, né? Sim. Tem muita coisa que eu ainda não consegui descobrir, tem muita coisa que eu ainda não sei. Então, eu sei que existem alguns estudos de energia. Acredito muito. Tem muita gente, estuda muito leis universais. Que interessante. Então, É porque esse negócio de pensamento que você falou é muito real, porque sempre falam, joga pro universo, né? Que você atrai. isso. E quando a gente fala, quando a gente tá numa fase de otimismo, que vai dar certo, não sei o que, as coisas acontecem. É incrível isso. Agora, quando você tá numa fase. Eu já passei, passo por fases pessimistas também, normal. Mas eu tento sempre ver o lado bom da coisa, sabe? A situação boa e tal. Mas é engraçado que quando acontece uma coisa ruim na sua vida, e você já tem esse pensamento negativo, essa coisa ruim dentro de você, vai acontecendo várias coisas, várias coisas. E você fala, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, meu Deus? E a mesma coisa ao contrário. Acontece uma coisa boa, e aí várias, e você fala, meu Deus, que maravilhoso. Então eu acho que é muito isso, e pra mim tem muito a ver a energia com a forma do pensamento também, você jogar pro universo, desejar aquilo que você quer. E não só falar, né, mas você pensar, é bizarro, mas isso atrai. Às vezes você pensa, tipo, sei lá, qualquer coisa e acontece. Mesmo se for positivo ou negativo, né? Lá no filme ele fala pro garotinho assim. Ele mostra o imã e aí ele faz uma analogia, né? Ele mostra o imã e fala assim: quando você pensa, é a mesma coisa do imã, você tá atraindo. Total. E aí o menino fala: eu não acredito nisso. Daí tem mais 2 filhos, né, da mulher. Daí eles falam: também não acredito. Daí ele fala: vamos fazer um teste então. Daí a menina: eu quero uma pizza de não sei o que, não sei o que lá. Aí o menino: eu quero essa pizza com a borda de não sei o que lá. Aí eles terminam de falar, a campainha toca da casa. E a pizza? Aí o entregador de pizza. Gente, que Aí demais. eles olham pra ele e falam: você fez isso? Você pediu? Aí ele fala: não, eu não pedi. Olha Aí só. eles vão descobrir que é um cara que gosta da mãe deles, que mandou a pizza pra eles, porque conhece eles e sabe que eles gostam, sabores que e tudo mais. Gente. Ou seja, é lógico que eu não acredito nisso, né? Tipo, não acredito Sim. que, tipo, só de você pensar, o outro Não, tá lá óbvio. e, né, e descobriu o que você tá pensando, não. Mas o que eu vejo, assim? Eu vejo que
quando a gente cria os nossos pensamentos, a gente tá direcionando a nossa vida, sabe? Você não tá caminhando mais por um caminho que, tipo, é incerto. Tipo, ai, o que você vai fazer amanhã? Não sei. Não, é sim, diferente. tem objetivo. Tipo, eu tô pensando que amanhã eu vou fazer tal coisa. Entendeu? Você já tá direcionando a sua vida. Concordo. Aí, o que você faz? Você cria oportunidades pra conquistar aquilo que você tá pensando, entendeu? Só que é lógico, tem muita coisa que o universo, sabe? Eu acredito muito, porque eu já vivi muito. Que eu quero, mas eu não sou capaz, sabe? E aí, eu quero tanto, tanto, que o universo, ele traz isso pra mim. Olha que louco isso. Sabe? Porque eu não tenho capacidade. Eu não Mas tenho o universo capacidade. traz. Sim, porque é um querer, ele é tão forte, é uma coisa tão, sabe? Tá tão firme ali na minha mente, no meu coração, que vem. Por isso que eu acredito também que isso tem muito a ver com energia. Porque, por exemplo, quantas vezes você, sei lá, você pensou numa amiga sua e ela te manda uma mensagem na hora, você fala, caraca, acabei de pensar em você, como assim? Porque o pensamento ligado pra mim é energia também. Eu acho. Isso é muito louco, gente. Eu acho. Eu acho que muitas das vezes você tá pensando uma coisa e eu tô pensando e a gente se conecta, sabe? Total, É muito total, bonito. 100%. Eu lembro, assim, tem pessoas e pessoas que a gente, às vezes, olha pra pessoa, a gente já sabe o que a pessoa tá pensando. Isso é muito louco, porque é conexão também, né? Óbvio. Então, gente, que interessante esse papo. A gente ficou meia hora já falando disso. Disso, exato. Eu nem sei Amiga, quanto tempo, mas a gente ficou... Exato, mas é que foi muito gostoso, porque é bom saber outras coisas, sabe? Tipo, hoje eu sou católica, mas assim, eu vou pra igreja, eu vou pra evangélica, eu vou, sabe, amanhã tem cela, eu vou indo, entendeu? Eu sou bem eclética pra isso, mas eu gosto de saber, conhecer exatamente as outras coisas. Mas vamos falar sobre Paris? Eu sei que vocês foram a trabalho, né? Isso, o Gil recebeu, né, uma proposta de emprego. trabalho pra lá. Nessa época eu trabalhava numa grande empresa aqui no Brasil. Eu tava no auge, assim, da minha carreira, eu tava muito feliz. Muito feliz, assim, porque igual eu falei, tipo, né, eu fiz a faculdade de ciência da computação, mas pra mim foi muito difícil concluir a faculdade, porque era algo muito novo pra mim. Imagina, eu saí de uma família super humilde, aí eu vim pra São Paulo com 17 anos. Aí aqui eu trabalhei de empregada doméstica, aí depois eu fui pra vendedora, aí vendi uniforme, aí consegui um emprego no CCAA. Ai, falei o nome. Tudo Desculpa. bem. Numa escola de idiomas. Consegui um emprego numa escola de idiomas. Aí de lá eu falei, eu preciso fazer minha faculdade, só que eu não tinha dinheiro pra pagar. Então eu consegui um emprego na faculdade e foi lá que eu consegui a bolsa pra fazer, entendeu? Então eu vim assim de uma escola pública, eu não tinha base nenhuma pra fazer a faculdade, então eu tava muito feliz. Falei, agora chegou o meu momento de aproveitar a minha vida profissional, sabe? Eu tava com um cargo de coordenação, então não era qualquer coisa, que legal, sabe? Amiga. E aí o Giovanni chegou e falou assim, então, eles me fizeram uma proposta pra Paris. Vamos, você topa? E eu grávida da Lara, tinha acabado de engravidar. Aí eu falei, Gil, você tá brincando, né? Tipo, eu tô grávida, no meu emprego dos sonhos, lá eu ia ter creche pra minha filha dentro da empresa. Sabe assim, com um salário muito bom. Que legal. Daí ele falou assim, olha, você tá todo no seu direito, tudo, pensa direitinho. Se você não quiser, a gente não vai. E aí, é lógico que eu avaliei muito, assim, pensei em muitas coisas. E o que eu vi naquele momento era que o mais importante pra minha vida era a minha família, sabe? Que lindo. Não era meu emprego. E eu me via muito capaz de conseguir conquistar uma oportunidade de emprego lá. Nessa época, eu falei assim, não, eu fico um tempo em casa com a Lara e depois eu vou trabalhar, entendeu? Eu já tinha um pouco de inglês, falava fluente espanhol. Falei, eu vou aprender o francês e tudo mais. Daí eu aceitei ir. Só que eu não fui naquela ilusão, né? Porque a gente não fica, Paris, que linda. Não, sem dúvida, total. Eu vi tudo o que não era bom. Eu não sou pessimista, mas eu quero saber nessa época eu pensei em tudo que era ruim. Porque eu falei, não é fácil mudar, sabe? De país, assim. Amiga, não é fácil mudar de casa, imagina de país. É isso. A cultura é diferente, são pessoas diferentes, é uma língua diferente, é tudo diferente. Tudo diferente. E o frio? E o frio. Que eu não suporto. Amo calor, amo sol. Eu também sou assim. Lá faz muito frio, né? No inverno, né? Muito frio. Mas aí eu fui. Nós fomos e antes de irmos, porque demora, né? Essa coisa da expatriação, ela demora. A gente nem foi expatriado, meu marido foi como local. Ou seja, não era pra gente nunca mais voltar pro Brasil. Meu Deus. Era pra gente ir e ficar pra lá pro resto da vida. Quer dizer, a gente ainda tá lá, né? Você sabe disso, né? Como assim? Que eu sou expatriada no Brasil. Não. A nossa residência local é na França. Você tá brincando? Tá tudo lá. Meu apartamento tá lá, tá tudo lá. A gente tá expatriado no Brasil. A gente tá como se a gente fosse francês no Brasil. Mentira! Com data pra voltar, inclusive, que é o ano que vem. Mas e aí? Não quero, por favor. Mas precisa voltar? Vai precisar, né? E se você voltar e depois... Eu tenho que ficar milionária.
Não, mas você vai Eu tenho que ficar, ficar óbvio. milionária, porque eu vou voltar pra França. Então, Mas mas tem por que bancar meu exemplo, marido, porque senão a gente vai voltar. Cara, mas aí É. aí tem que ficar lá? Tem que ficar lá. Ou assim, é lógico, existem diversas opções, né? Meu marido, ele pode conseguir um emprego no Brasil. Ele Tá. pode conseguir, não na empresa empresa, dele, tá. porque ele veio pro Brasil pra fechar a empresa. Olha, eu já falando do presente. Hum, Mas a gente pode conseguir vagas em outros, em outros uhum. países também, não só na França. Ou seja, fomos pra lá, né, como local, e aí eu pensei no frio, que era uma coisa que não ia ser bom pra mim. É muito cinza, Paris, eu não gosto, eu Tipo gosto. Londres, assim, né? Ah, eu também. É Eu tipo não hoje, gosto. o dia horrível. Não dá um desânimo, Total, assim, uma não coisa? suporto o dia assim. Eu amo o sol, concordo com você. E eu falei, eu vou sofrer. Mas eu já fui preparada, Tá. assim, entendeu? Pra eu não me desiludir, pra eu não também criar uma situação ruim pra nossa Sim, família, sabe? Eu queria sim. que fosse uma experiência boa. Difícil, mas boa. Uhum. Eu achava que eu ia aprender muito. E foi o que aconteceu. Chegamos lá, um friozão, céu nublado, dia e noite sem parar. No inverno, anoitece 4h30 da tarde. Deus me free, você tá brincando. No verão, anoitece 11 horas da noite. Adoro. Aí já gosto. Então tem ponto Mas é um positivo, calor né? de 43 graus. É insuportável o verão de lá, Então é amiga. tipo muito extremo, né? É o extremo, sabe? Caraca. É o extremo. E aí, mas foi, sabe? Teve lá o aprendizado do francês. Eu fiz 3 meses aqui no Brasil, o basiquinho, fui pra lá falando. E aí com a Lara de 3 meses também, né? Nossa, que desafio, sem suporte Nenhum. de família, de Nenhum. nada. Porque ele também tinha que trabalhar. Aí o Giovanni trabalhava, eu ficava em casa com a Lara, fazia tudo. E detalhe, né? Porque lá na França, não é que igual no Brasil. Ah, eu vou arrumar uma empregada doméstica, né? Tipo, baratinho. Ou não tenho dinheiro pra empregada doméstica, vou arrumar uma faxineira pra ir 2 vezes na semana. Não tem. Não tem, lá não tem mão de obra. O que tem é muito caro. Então, eu tinha uma pessoa que uma vez por semana ficava 3 horas na minha casa. Era o que a gente conseguia pagar. Ou seja, não dá pra fazer coisa só, tipo, Não, era aquela... E a limpeza do francês, né? que é bem... Porque o francês não lava nada, né, gente? Então, eu quero saber sobre isso. Nem se lava, nem se lava. Tô brincando. Mas fica um Que dia dirá sem a se lavar. casa. Fica um dia sem se lavar. Mas eu lembro que a gente tava conversando sobre isso. E você falou que tinha uma pessoa uma vez que chegou fedendo no negócio. Eu Ah, falei, é muito. gente do céu. Muitas vezes. Mas é aconteceu. real, então, isso que o francês Então, eu não sei se Mentira. eles não tomam banho, viu, gente? Porque eu nunca fui casada com francês, né? Eu Mas não teve vivi amigos? em casa de franceses, mas eu tenho muitos amigos franceses mesmo. E assim, os meus amigos são cheirosos, tá? Ah, tá. que Todos, legal. todos. Nenhum. Até porque o meu nariz é a coisa que mais funciona em mim. Ah. Tem como ser meu amigo se você não for cheiroso, entendeu? Nossa, eu tenho muito problema com o nariz, muito. De cheiro. Muito, muito. Eu passo mal, assim, de verdade. Sério? Nossa, quando tinha que trocar a fralda das crianças, Passava mal? Tá Passava brincando? muito Olha que mal. louco. Tipo, vinha ânsia, assim, sabe? Olha E não só. é frescura, é o nariz mesmo. É, Porque todos nós temos, né? Tem alguma parte que funciona mais No corpo. exageradamente do que as outras. Ou seja, os meus amigos não. Mas, se você vai pra Paris, por exemplo, agora, a gente vai, agora em junho, é verão. Então, é esse calor que eu te falei. Os franceses, alguns deles usam blusa igual a sua no verão. Que assim? Por quê? Blusa de frio, blusa de manga longa. Não sei, amiga. Não Como sei. assim? Não sei. É De cultura verdade. isso, Sei será? lá, entendeu? Não tem esses adolescentes no Brasil que usam blusa mesmo no calor? Sim. São os franceses. Eles usam. Ah. Então, o que acontece? Imagina uma pessoa, você toma banho em casa, mas aí você bota uma blusona dessa e vai para um Calor. vagão de trem, um ônibus. Vai ficar ferida. Não tem como não feder a CC. Exato. E o fedor lá, o cheirinho, né, que é ruim, é o CC do francês, entendeu? Entendi. Então, tem muitas pessoas que falam que realmente tem muito deles que não tomam banho todos os dias, só usam a toalhinha higiênica. As crianças eu sei que não tomam. Elas não tomam banho todo dia. Por causa da pele, porque realmente estraga a pele. Tá. Eu tomando 2, tipo assim, eu tomando 2 banhos por dia e vai estragar minha pele, entendi. Amiga, não conseguiria? Mas as crianças não. E as crianças. Mas por que não? Porque estraga a pele, eles falam? Faz mal pra pele, né? Faz mal Resseca. mesmo, amiga. Faz mal a água, o sabão, elas fazem Tô mal nem pra aí. pele. Eu quero ficar limpinha. Entendeu? Só que Meu é lógico, a Deus. gente é uma outra cultura, a gente nasceu no Brasil, pra gente o banho é muito importante, porque a gente tá num país tropical, entendeu? É quente aqui quase sempre. Pra eles não, eles passam por um período de inverno muito longo.
Então, no inverno, você não soa, você não se suja. Então, mas assim, né? Tipo. Eu defendendo os franceses, né? Não. Não, eu estou tentando te passar Eu a visão entendi. da cultura deles, entendeu? Nossa, que louco isso. Então, Eu mas não tô aqui dizendo tão que gostoso. é certo nem errado. É assim, o Sim. que eles pensam, é como eles pensam. Então, as crianças, por exemplo, quando vão tomar banho, elas tomam banho numa banheira, né? Sempre, tipo assim, a maior parte delas tomam banho em banheira. A banheira na França não é para os pais, igual no Brasil. A banheira é para as crianças, a banheira da casa. E aí, a mãe coloca lá o sabão dentro da banheira, joga a criança lá dentro e lava assim e tira sem enxaguar, entendeu? Então, você imagina uma criança que vai crescendo assim, Nossa, que... entendeu? vai Você sai com acostumando. sabão debaixo do braço. Mas por que eles não E aí, enxagam? você imagina aquele grudinho que fica? Ah, É aqui, eu tô olhando lá. é aqui, amiga. Fica aquele grudinho assim, ó, embaixo do braço. E aí você vai formando a crosta, né? Eu Nossa, acho, gente, é a minha teoria, entendeu? Mas, tipo, imagina. Mas eu não entendo por que eles não enxagam. Então, nem eu. Eu acho que, tipo, cultura. É o jeito que eles Nossa, acham que que tomar banho. loucura. Eu acho que veio dos reis, né? Os reis já vinham tomando banho assim. Você lembra? Tipo, se você Faz assiste, sentido, você lembra balde, não? Você tipo, vê os filmes. Sim, é verdade. Porque é isso, gente. A França é isso. Isso é verdade, faz A sentido. cultura é dos reis, entendeu? Que eles vinham trazendo aquilo tudo. E foi carregando. É, e óbvio que se a criança tá acostumada com isso, vai crescer com isso. É isso. É Bizarro. isso. A coisa do pensamento que É, vai passando vai de um pro passando. outro. É a Aham. mesma coisa, essas coisas de tradição, de cultura. Ninguém se questiona, ninguém pensa diferente, tá ninguém cria normal um também. pensamento novo e tá normal, tá tudo bem. É Mas assim eles que tomam banho, vivem. tipo assim, um dia sim, um dia não, uma criança? A criança, normalmente, um dia sim, um dia não. E lava a cabeça umas 2, 3 vezes na semana. Hoje é dia de banho. Hoje não é dia de banho. Gente, E, que e a loucura. criança na França é igual a criança crescidinha no Brasil, né? Não quer tomar banho. Não gosta de tomar banho. Tá não também? gosta. Gente do céu, que loucura. E qual mais alguma outra coisa na cultura que você sentiu muita diferença? Coisa de assim? beleza, que até eu carreguei comigo. Como assim? Eu não faço minha unha. Mentira. Não faço. Não faço, amiga. Olha aí. Amiga, Aqui, ó. mas por quê? Desculpa, deixa eu corrigir. Não é que eu não faço minha unha. Eu corto minha unha, eu lixo minha unha e eu tiro os excessos de cutícula bem pouquinho. O que você não aconteceu? Aqui no pinta? Brasil eu sempre fiz minha unha, sabe? Tipo assim, uma vez por semana, essa coisa toda. Aí eu fui pra França, imagina essa vida que eu vivia. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu cuidava da minha filha. Tudo era eu. E eu tinha o meu canal no YouTube, onde eu fiz por 2 anos vlog todos os dias. 2 anos? 2 anos sem falhar um dia. Você tá brincando com a minha Fiz cara? vlog Todos os dias. Foi assim que eu conquistei o meu primeiro R$1 milhão. Meu Deus. Eu tô Conquistei chocada. antes de 2 anos, mas eu fazia vlog todos os dias. Então, você imagina, eu lavava, passava, cozinhava, limpava a casa, cuidava da Lara, fazia francês, fazia vlog, editava vlog, porque aí era tudo eu também, Que né? hora Porque você não tinha dormia, fazia equipe. xixi? Eu sempre trabalhei das 6 horas da manhã até meia-noite, de domingo a domingo. Eu tô chocada. É. Sabe por quê? Porque, eu fazia a vida. Vlog todo dia em 1 mês, em não 2 anos. 2 anos. Eu tô em choque. É. E você nunca enjoou, gente? Nunca, sempre Até amei. hoje, né? Isso aqui. Amei. E aí, é lógico, hoje eu não faço todo dia, mas... E aí, o que aconteceu? Lá na França, eles não têm o hábito de ir para manicure e fazer unha toda semana. Não tem. As mulheres, elas não usam maquiagem igual a gente usa. Quase todos os dias, essa coisa. O cabelo, cara, você vê o cabelo das francesas, misericórdia, Tá entendeu? brincando, Ah, sério? não, tipo, é tudo, sabe? De boa, elas não... Elas são muito desencanadas, são muito naturebas, assim, são muito, Babi, muito. Ah, tô vendo, não toma banho. Brincadeira. Maldosa. Vai. E aí, eu caí nessa, entendeu? Porque eu não tinha condição de... Não tinha ninguém que vinha em casa pra fazer minha unha. Porque aqui no Brasil a gente tem isso também. Pra eu ir, teria que ir num shopping e aí elas só esmaltavam. Aí eu falava, Nossa, gente, pra eu ir esmalte, lá e esmalte. ficar passando esmalte, tipo, eu passo na minha casa mesmo. Aí no início eu até passava, assim, sabe? Aham. Esmalte sem tirar cutícula nem nada. Às vezes eu ia lá e tirava cutícula quando dava tempo. Aí foi passando os anos, eu fui acostumando. Aí eu perdi total a vontade de fazer minha unha. E tinha um problema que era mais grave. Eu sempre tive alergias, várias, tá. assim, diversas. Uma vez eu fiz os cílios, quase que eu morri. Fiquei com meu olho quase saiu pra fora, assim. Então, eu não posso nada, assim, nenhum corpo estranho tem direito de estar em mim. Então, Nossa, que cílios, loucura. o esmalte, dependendo do tipo de creme, hidratante, Eu lembro na sua eu casa fico quando eu mal. fui. Você lembra? Você foi no podcast e tava com algum problema na pele, não foi? Aham. Na gravidez do Liam foi horrível. Então, o que eu juntei o útil ao agradável. Eu falei, já que eu tenho essas alergias, vou parar. Tá Ninguém certo, aqui lógico. nem vê minha unha, entendeu? Tipo,
tô me lixando. Sempre muito limpinha, tá, pessoal? Me arrumava pro meu marido, tá bom? Vocês não vão achando que eu sou uma desleixada, não, tá? Organizado. O marido é apaixonadinho por mim, tá? E aí, bom, não fiz mais. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, vou fazer minha unha, né? Vou voltar a fazer unha. Eu até tentei. Aí, começou a me dar alergia. A minha unha começou a cair, tipo... Sabe assim, quando fica craquelando? Todinha. Eu ainda fiz por 1 ano. Consegui fazer por 1 ano. Acho que Só que, amiga, eu pagava R$460 de unha. de unha. Por mês. Daí eu fiquei pensando assim, ó, R$460. Quanto que dá? 460 Vai explicar o ano agora, é isso? vezes 12, dava 5.500. Eu falei, cara, é muito dinheiro. Pra eu ficar com a unha toda danada, pra não falar outra coisa, né, que dá vontade. E ainda, sabe assim, tipo, desnecessário. Ou seja, tem isso da cultura também. Elas não são Nossa, que engraçado. nada do que a gente e você acostumou com isso também. só com a unha. Só com a unha, O resto restante tudo não. bonitinha. Depilação tá em dia. Mas elas, Cabelinho aqui tá em elas não se dia, depilam? make. Oi? Elas não se depilam também. Você não toma banho, né? Desculpa, mas, gente, não dá. Em geral, assim, a gente Eu não pode, sei, não sabe, pode assim, generalizar, nenhuma lógico. francesa se depila. Eu Mas acho que ele- algumas se depilam, sim, entendeu? É cultura. Mas a maioria não tá nem aí, não é, tipo, não é importante, sabe? Importante lá é beber vinho, fumar. É importante Beber vinho é muito importante, que é muito bom também. Elas fumam muito, né, os franceses? Fumam muito, exato. Sério. Não amamenta, né? Porque aqui no Brasil a gente faz questão de amamentar. Elas não amamentam lá? Não. Mas, assim, tem alguma... Porque precisa beber e fumar, né, amiga? Precisa ter vida. Fica lá 9 meses sem beber e sem fumar. E você quer que a mulher fique, ainda depois da gestação, ela ainda fica mais tempo sem beber e fumar? Eu tô chocada. E, minha querida, a mulher precisa viver, viu? Não, eu concordo, mas acho que Tô são fazendo tudo a fases. parte deles, tá, gente? É. Lembra sempre que eu falar assim, eu tô defendendo, não tô defendendo a cultura. Eu estou falando como se eu fosse Como uma se fosse francesa. eles, óbvio. É. Não, eu entendo Mas é a isso. ironia. Mas é que é muito louco, porque na minha vida tudo é fase. E aí a gente tem que aproveitar a nossa fase. Tá bom, então então, os brasileiros pensam que a gente tem que amamentar, porque é o natural, saudável, é bom pro É muito corpo. bom. O útero volta ao normal quando você começa a voltar, quando você começa a amamentar. Então acho que é todo um processo, né? O Mas o natural. vinho ajuda a voltar ao útero normal também. Amiga. Tô brincando. Poxa. Gente, eu tô chocada com eles. Então eles vão viver bastante, porque falam que vinho faz bem pro coração. Mas é isso? olha só, os franceses... Aí, vou defender os franceses. A alimentação deles é, ó, Perfeita. perfeita. Comem muitos legumes, muitos. Besteira Pouquíssima fritura. Não comem muita carboidrato igual a gente come. Na verdade, nem tem. O prato deles é lá a carninha, que normalmente é uma carne saudável também, diferente do Brasil. Tirando o pato, né, que é maravilhoso e gorduroso. Mas assim, eles comem. E aí, muita salada e muito vegetal. E muita fruta. O francês come muita fruta. E você não... E anda muito também. Porque você vê, os franceses são assim, né? São tudo magrinho, é verdade? Bem magrinhos. É verdade, francês é. É. E você não sentiu falta, tipo, arroz, feijão lá? Fazia na minha casa, né? Fazia, né? Fazia. Mas aí Não é tem a mesma lá. coisa, né? Não é. Demorei 1 ano pra conseguir fazer um arroz Jura? mais ou menos solto. Ah, que louco. Todo o meu arroz era japonês. 1 ano, assim. Mas não, por quê? não dava. Tipo, é o arroz deles, entendeu? Não é o arroz. Todos não é os- tipo a marca que tem no Brasil, né? Tipo, Então. E aí, a água é diferente. Tudo é diferente na França, entendeu? Nossa, A água que é cheia loucura de isso. calcário, né? Então, tudo é diferente. Então, a maneira como a gente faz, por mais que seja igualzinha do Brasil, fica diferente. Olha que louco. Eu demorei. Eu fui pra lá e, assim, algo que eu não gostei. Eu amei, o país, enfim, mas quando você fala com a pessoa em inglês, ela te responde em francês. E eu quase dei um soco na cara. Eu tô falando em inglês com você, Sério? senhora. Várias pessoas. Sério, e comigo aconteceu o contrário, acredita? Você falava em francês? Eu e ia respondia em tentar inglês? falar em francês, aí era, né, saiu, je ne parle pas Ah, français. Aí elas olhavam e começavam a falar inglês comigo. Eu falava, não, pelo amor de Deus, meu inglês é pior do que o francês. Vamos Gente, que falar em loucura. francês. Não, Olha várias que- vezes aconteceu Mas isso é porque comigo. eu morei só 1 ano em Paris. Ah, tá. Depois eu mudei pra Pode uma ser isso, então, cidadezinha porque mais aconteceu em Paris que afastada. aconteceu. Às vezes é isso. Porque o pessoal do interior é igualzinho aqui no Brasil. É mais gentil, é mais, sabe? Aham. Porque o francês é aquilo, né? Não tem nada a ver com você. Tipo, não quero amizade com você, não quero nada com você. Eles são mais frios. É. Já o pessoal lá da minha cidadezinha era Ah, bem é? acolhedor. Ai, que Nossa, delícia. menina, eu cheguei primeira vez pra pintar meu apartamento. Ah. Um senhorzinho e uma senhorinha franceses me chamaram. Vem aqui tomar um café Ai, que com a gente, vem bonitinhos. conhecer meu apartamento.
Eu falei, oxi, Mas nem sabia que existia francês assim, porque até então só tinha levado patada dos franceses, né? mas é porque é Paris, né? Será que é por causa disso? Eu acho. E Eu ainda acho que é muito acelerado, é igual São Paulo, entendeu? As pessoas, elas não Sim. têm muito tempo, tipo, pra, sabe, socializar, pra Aham. conversar. É tudo muito corrido. E quais os pontos positivos e negativos, por exemplo, de se morar lá? De se morar lá, É, de tudo, assim, com a cultura, com tudo. Não vai me falar que só tem ponto negativo, não, né? Pelo amor de Deus. não, jamais. Ah. Não, eu acho que tem muita coisa positiva, muita. Tipo, francês- diferente do Brasil, por exemplo, você fala, caraca, prefiro lá porque no Brasil. O francês é um povo honesto, Adoro. honesto, Aham, entendeu? legal isso. Eu gosto. Uhum. Tem gente que não aguenta a Não, honestidade eu deles. eu prefiro Eu mil vezes a prefiro. honestidade. Eu prefiro. Sem dúvida. Sabe? Eu não gosto muito de pessoas que ficam me bajulando, entendeu? Tá. Sabe essa coisa, tipo, de Uhum. bajular? Lá não tem isso. Não tem. Ou ele gosta, ou ele não Não gosta, gosta. entendeu? E 880. tá tudo bem. E tá tudo bem, porque às vezes, tipo, igual, a gente já tem a nossa, né, amizade há muitos anos. Sim. Bateu, entendeu? Foi uma coisa Sim. que aconteceu e não, tipo, ninguém forçou nada. Sim, sim. Né? Não teve bajulação, não teve nada. Entendi. Tá tudo bem também quando eu não me dou bem com Uma uma outra pessoa e acabou. pessoa, entendeu? Uhum. E aqui no Brasil tem muito isso, né? Tipo, você tem que se dar bem com todo mundo. Que tem que... Concordo. Pelo menos me forçavam a, né? Eu sempre fui forçada a me dar bem com todo mundo. E não é assim, né? Você tem que respeitar todo mundo, mas você não precisa ter amizade com todo mundo, né? Concordo. Não é, tipo... Ou seja, o francês, ele é muito honesto. Uhum. E ele fala o que ele pensa. Gosto. Então, e aí tem um ponto que é ruim, é que ele é muito impaciente. Muito irritadinho, sabe? Intolerante, assim. Olha Muito, que engraçado. muito. Geral isso. Geral. Eu tinha um vizinho que ele foi na minha porta um dia e ele gritou de lá com a Lara. A gente normalmente ficava dentro do apartamento, porque era a maior parte dos meses fazia frio. Só que quando fazia calor, a Lara ia pra varanda do apartamento. E aí ele não suportava. O francês, ele não suporta barulho. Não suporta. Ele tem um problema sensível, assim, com o ouvidinho dele. E aí a Lara começou a brincar. E aí eu tava brincando com ela, na casinha. E aí ele gritou de lá. Que a voz dela era insuportável. Como Ele fala isso em gritou, francês? La voix, c'est insupportable. La voix de ta fille est insupportable. A voz da tua filha é insuportável. É. Gente, eu tô chocada. La voix de ta fille est insupportable, madame. Madame? Madame. Eles chamam a gente de madame, né? Lá a gente é madame. Não porque eles estão falando que você é madame, que você é chique, não, Não, tá, sim, amiga? é tipo Porque todos senhora chamam- na Argentina, por exemplo. E aí ele foi lá na minha porta. Foi lá na minha porta e falou. Começou a falar que Gente, uma não criança. dava, nananã. E aí eu tentei falar com ele, né? Só que, imagina. Aí eu fiquei nervosa, né? Tava, tipo, sem acreditar naquela situação. Porque eu falei, cara, ela é só uma criança, entendeu? E, tipo, ela nem tava gritando, Tava Babi. Ela só tava brincando. brincando, ela tava conversando comigo. Não eram Meu Deus, gritos que de loucura. crianças, 10 crianças gritando, não. Nossa, Ou no seja, Brasil, eles aqui estão a eles iam se dar esse bem. nível de intolerância, assim, sabe? Com o outro. Eu acho que a cultura, ela é muito egoísta, assim. Nítido, nessa atitude dá pra ver. Porque hoje, por exemplo, eu falo que os meus vizinhos são maravilhosos. Principalmente de baixo. Ele teve uma reclamação, porque eu falei, cara, as crianças, 8 horas da manhã, num sábado, queriam ficar andando de patinete no apartamento. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus. Então, assim, agora imagine 3 crianças num apartamento, o que o francês faz? Você ia ser expulsa no segundo dia. E com razão deles. Ah, sim. Gente, mas porque a criança... você tá lá no país deles, né? Meu... Tem essa também. Porque o que vale Tá, ali e se for uma francesa, pode? Não, também não. Então... Mas a francesa nunca vai, porque as crianças francesas não como fazem são? manha. As crianças francesas não gritam. Ponto positivaço, As então crianças- adorei. Eles gritam? Fazem manha. Então, por que você tá falando que esse Porque tem um livro lá, né? As crianças francesas não fazem manha. Não é um livro super famoso aqui no Brasil? É que a manha da criança francesa é diferente da manha dos diferente. nossos, né? Mas eles fazem também, gente, criança. É criança, normal, em qualquer gente, lugar exato, do mundo. concordo. Tá? É um ser humano que tá ali Exato. aprendendo. É a cultura e a educação né? que O que mudam. é certo, o que não é, o que é bom e o que não é. Uhum. Aí é lógico, a maneira como os pais se comportam é diferente da gente. Então, eles são muito mais rígidos com as crianças. Gosto. Colocam a coleirinha, sabe aquela coleira que dá choque? Quando a criança nasce, eles botam. Ai, Aí a tadinha. criança chora um pouquinho, aí eles... Ai, que horror, amiga. Pelo amor de Deus. Tipo um cachorro. Deus me free. Não, mas é quase isso, porque é incrível que as crianças elas realmente não ficam chorando. A gente não vê criança chorando igual a gente vê aqui no Brasil, sabe? Tem uma ou outra que chora, assim. Mas sabe o que eu gosto dessa parte da rigidez? Eu acho legal. Eu gosto também. Eu gosto. Eu acho
Sabe, eu já tive vizinhos alemães que eles são iguaizinhos, eles são rígidos, sabe? Tipo assim, às vezes a criança andando de patinete, aí ela caiu. Aí teve um dia, uma situação dessa que eu fui acudir na hora a criança, né? Intuição ali, Aham. né? Aí ela, não, 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 pode deixar. Ele levanta, ele não aconteceu nada. Aí eu, tá bom. Ok. É um outro ponto muito positivo, assim. Eu acho que o mundo, ele vai ser muito melhor se a gente for mais rígido do que se a gente for, Concordo, se a concordo. gente deixar Ceder, alagar, né? sim. É lógico, porque senão tu torna uma criança mimada, né? E aí lá eles têm essa coisa também de querer que a criança ela seja um ser independente, que é muito importante, é isso do alemão, Super, super. sabe? Acho A ótimo. brasileira ela quer muito proteger a criança, quer Uhum. colocar dentro de uma caixinha para que mal nenhum aconteça. Concordo. Eu sempre quis, tô falando de mim, Uhum. tá, gente? Se vocês não se identificarem, tá tudo bem. Tudo bem. Mas eu sempre quis proteger muito meus filhos. Eu não queria que eles caíssem, se machucassem, se ralassem, Uhum. tudo. Com o Lian até que foi um pouquinho diferente da Lara, mas a Lara era aquela coisa de proteção. O francês não. Ele deixa a criança viver, deixa a criança se machucar, deixa a criança, sabe? Aprender. As crianças lá, elas começam a ir pra escola com, sei lá, 10 anos, sozinhos. Porque também tem um outro lado, ponto positivo, que Não é a tem segurança. Não tem né? violência. Não tem violência. Então, Não é olha igual que no legal. Brasil. Não é mesmo, assim. Não é. É muito diferente. E não só violência, por exemplo, de assalto, mas violência também física. Total, de sequestros, assim. essas Não, coisas. não. Não existe. Nada, nada. Nossa, que É muito delícia seguro. É um viver num país país muito assim. seguro. Muito seguro. Aí tá vendo? Você só trouxe mais ponto positivo. E, gente, não, tem muita coisa boa. Muita Olha que coisa boa. delícia. Ah, já pensou você acordar com a neve caindo? Lindo. É lindo. Tipo, eu não gosto do Maravilhoso. frio, mas eu amo a neve, Não, entendeu? sim. Então, assim, tem sempre. O idioma francês é um idioma lindo. É, eu Lindo, acho. maravilhoso, assim. É chique, lindo. né? Eu acho muito bonito. Não sei falar, mas eu acho muito bonito. Até hoje, assim, tem Mas você muita. sabe falar, amiga? Ah, tipo, eu vivi lá quase 7 anos, né? Então eu sei me virar, mas eu não. Se eu falar assim, você fala fluente. Tipo, não falo fluente. Sério? Ah. Não falo fluente. Eu Hoje fala. entendo. Pode falar que eu entendo 95%. Entendo. Agora, pra eu falar, aí é já mais difícil. É Olha, vocabulário, né? Porque uma língua precisa no difícil. dia a dia. Eu não E as tive. crianças? Eu trabalhava aqui com as coisas do Brasil. A Lara, ela é fluente no francês. Ai, que fofa, Bem gente. fofinha. E aí ela, às vezes até ela falava, né? Quando a gente saía juntos, assim, aí eu tinha que falar alguma coisa, ela falava, mamãe, isso que você falou não é francês. Porque assim, é corrigia. entonação, entendeu? Eu não Olha. tenho, não tenho. É, A dicção, sabe? Tipo, Sim, é diferente. Quando eu falo, é meio brasileirado mesmo. Né? Eu falo cantando. A gente fala cantando, o francês Sim. não. Então ela olhava, ela sentia, o ouvidinho dela já sentia que tava diferente. Nossa, que louco. Mas imagina, ela estudou lá, né? Não, uma criança é muito mais Então ela fácil, ficava o com dia certeza. inteiro com os francesinhos lá, com as professoras, E- com aquelas diretoras bravas. Imagina a rigidez, né, na escola. Que loucura. E para as crianças, o que eles preferem? Você já perguntou, assim? França ou Brasil? Agora Brasil, né, amiga? Agora é Brasil. Mas a Lara, ela sofreu bastante quando a gente voltou, né? Jura? Porque, tipo, a Lara é uma vida dela- francesa, gente. a vida Ela dela foi viveu lá. 7 anos na França. Tipo, é como se ela tivesse nascido lá, porque ela foi com 3 meses. Ela então, nasceu praticamente, o amiga, corpinho exato. dela se habituou com o clima. Quando Isso eles é chegaram verdade. aqui, quando a gente chegou aqui, ela sofria com esse calor, entendeu? Sofria muito. Tadinha. Ela ficava Ai, muito meu quente. Deus. Era engraçado. Teve uma vez que ela foi pra escola, daí ela voltou na primeira semana. Aí ela voltou, na sexta-feira ela falou assim: mamãe. Eu falei assim, Lara, o que você tá achando? Tá gostando da escola, tudo? Tô, mas tem uma coisa que eu não gosto. O quê, filha? Todo dia eles servem a mesma coisa pra comer. Aí eu falei, oxi, ô Giovanni, a gente tá pagando tão caro nessa escola pra eles servirem todo dia a mesma coisa. Daí eu falei, não, tem alguma coisa estranha nessa história. Eu falei, Lara, o que tem de igual todo dia? Arroz e feijão, todo dia. Ai, Todo dia eles servem arroz e feijão. Ou seja, Olha, tipo, pra ela, o que pra gente é totalmente Normal. normal. Pra ela foi uma coisa assim, que absurdo, entendeu? Como assim, Lá na França olha? a gente comia pato, rã, Ela comia pato e rã na escola? pássaros. Não, tô brincando. Pato ela comia, mas rã Amiga, não. você tá, eu Rã tô só- inocente. rã amiga, só tá no- falando, acreditando. Rã só nos restaurantes. Mas na escola ela comia muita coisa diferente, né? eu nunca comi Fígado de pato, né? Que eles chamam de foie gras. Foie gras, é. Então, ela comia. Nossa, comia na tudo. escola? Queijos fedorentos. Gente, que chique. Ah, é? Desde cedo. Eles Nossa, que aprendem. Eles loucura. comem muito bonitinho, assim, eles comendo. Muito. É uma outra coisa boa, entendeu? A criança A lá, alimentação. ela tem um acesso a uma alimentação muito boa, saudável, gostosa, assim. Muito.
E o que foi, assim, o mais fácil de se acostumar e o mais difícil? Mais difícil não vale o tempo. Que você já me falou que a temperatura é ruim pra você. Mas o que foi mais fácil e mais difícil? Mais fácil pra mim. Poxa, mais fácil. Acho que não teve nada fácil. Nada fácil? Foi tudo muito difícil. Muito, muito. Olha só. Deixa eu começar pelo mais difícil. Eu acho que o mais difícil foi o francês em si, Tá. sabe? A língua realmente... Não, ou a pessoa? a pessoa. É. Lidar com o francês. É porque eu sou do interior, né? Vivi muito tempo no interior. Então, eu sou uma pessoa que acolhe, que abraça, sabe? Eu gosto do toque, entendeu? Eu acho que eu ia ter muita Então, dificuldade eu senti com isso. muita falta disso. Muita falta de ter uma amiga, sabe? Uhum. Tipo, era muito triste, muito triste. Tipo, Nossa, não ter alguém pra eu conversar, não ter alguém pra me abraçar, sabe? Nossa, Quando eu eu tava com imagino. problema. Tipo, podia ligar pra alguém no Brasil, não é a mesma coisa, Não, né, cara. amiga? Você Claro ter que alguém não. pra conversar pessoalmente, sabe? Te Aham. tocar, passar a mão na sua cabeça. Então, isso pra mim foi bem difícil. Não ter, não conseguir criar um vínculo de amizade do jeito que eu pensei que eu criaria. Até mesmo com os brasileiros, porque foi super difícil. Super difícil. Como assim com os brasileiros? Porque a gente não, sabe? Não conseguia se enturmar. Na volta, quando você... Não, lá na França. Tipo, criar mesmo ali uma vi. comunidade, sabe? Pra conviver. Nossa, que louco Foi difícil, isso. não foi simples, assim. Tipo, do jeito que eu imaginei. Falei, imagina, a França tá cheia de brasileiro. A gente Sim. vai... Não foi fácil. Mesmo os brasileiros que moram lá, é difícil? Não foi fácil. Em Paris, não. É isso que eu te falei, entendeu? Em Paris, não consegui. Não consegui. Por isso que eu falei pro Giovanni, Gil, vamos embora daqui. Vamos, tipo, mais pro interior, entendeu? Porque não dá pra viver aqui. Porque eu ia no parquinho, eu só encontrava as empregadas. Tipo, tinha lá as babás com as crianças, porque as mães tudo trabalhando, entendeu? Entendi. Então, E a Lara ainda não ia pra escola. Porque ela demorou, entendeu? A gente só conseguia creche se eu trabalhasse. Como eu não trabalhava, eu não tinha direito à creche. Então, eu não conhecia ninguém da escola, assim, nenhuma mãe. Então, eu só fui começar a fazer amizade quando a Lara realmente, tipo, ingressou na escola. E as Então, mães... pra mim, o mais difícil foi isso. Tipo, sabe? O jeito do francês de não acolher. Olha só que louco isso, gente. Eu acho que o mais fácil foi o idioma. Mais Tipo, fácil. por mais que foi difícil pra mim, entendeu? Entendi. Eu não, Se adaptar, eu né? me virava, sabe? Sempre me virei bem, assim. E curiosidade, na escola, por exemplo, a cultura, qual alguma diferença que você vê do Brasil e a da França? Bom, lá eles estudam muito, né, amiga? Muito. Que demais, Muito, sério. eles levam muito a sério. Por exemplo, se a criança faltar um dia sem justificativa, a mãe recebe uma notificação da polícia em casa. Hã? É. Não, as pessoas vão presas. Se você não leva seu filho para a escola, você vai preso. Não é igual no Brasil, que, tipo, falta uma semana, fala lá com a professora, tá tudo bem, tudo Tá tranquilo. brincando Não que pode. é assim? Não pode. Não Eu tô falta. chocada, Não não falta. sabia disso. Não falta. Tá, mas se você tá doente, você pode faltar. Aí você tem um atestado. Testado, beleza. Mas assim, vou Mas viajar. nenhum médico dá atestado de uma semana pra uma criança doente, não. Não, Vai isso pra é escola verdade. doente. Vai pra escola doente. Viajar, imagina. Imagina. Então, mas não aqui, pode. assim, no Brasil eu vejo que tem muita cultura, por exemplo, minha filha tá com gripe, eu não vou levar a criança pra escola porque vai poder passar pros outros. Não existe isso. Lá eles têm Lá- que criar a imunidade. A gente não falou que o francês, ele coloca o filho dele lá pra viver? É isso, entendeu? Vai pegar e dane. Tem que pegar, gente. O corpo tem que ficar resistente. Que mania boba de, tipo, não vai passar o vírus. As crianças tudo tem que pegar os vírus. É que talvez aqui no Brasil as pessoas fortalecer. pensam mais nos outros, talvez. Lá, eles estão nem aí. É porque, imagina assim, Babi, em certas partes eu concordo com eles. Porque você pensa assim, um vírus, ele não está ali no corpo da criança quando ele se manifesta. Ele já está alguns dias antes. Sim, então já passou. Já passou, entendeu? Sim. Tipo, essa história de, tipo, não, né, não manda porque vai pegar nos outros. Eu Lógico, concordo. se é uma coisa, por exemplo, conjuntivite. Sim. Eu acho que aí é uma coisa mais séria, Sim, tudo. mas não uma Um gripe. virinho de gripe, um Mas aqui no covidzinho. Brasil. Que horror. Mas aqui no Brasil eles têm muita. Eu vejo hoje as mães, elas têm muito essa cultura. Minha filha tá com gripe, eu não vou mandar pra escola pra não passar pras outras crianças, enfim. Caraca, você vai preso lá. Porque assim, aqui também eu já fiz muito disso, sabe? De tipo, sexta-feira vamos viajar. O Henrique falta na escola só um dia, sabe? Vamos viajar, não sei o quê. Já fiz muito disso, amiga. Muito disso. Lá não. Lá você não faz. Se você fizer, você vai presa. Não tô brincando. Gente, que loucura Não faz. isso. Meu Deus. Que Ou loucura. seja, tem, assim, a cultura é muito diferente da cultura do Brasil. Muito diferente. Então, Pra se adaptar, imagino. mas foi muito bom, eu aprendi muito. Nossa, imagino. eu amadureci demais, assim. Eu era muito manhosa, sabe? Muito manhosa, assim. Agora você tá mais rígida.
Mais forte, eu acho que eu fiquei mais forte, Tá. sabe? Mais forte mesmo, tipo... E com seus filhos também, não? Ah, Também, né? eu sou rígida. Não, eu acho ótimo, eu acho que eu vejo muitos pontos positivos e alguns pontos negativos também, mas eu adoro esse negócio de rigidez, de ser mais, Eu não diria sabe? que eu sou rígida, assim. Em alguns aspectos eu sou, mas assim, Hum. é mais uma firmeza, que é o que Firmeza. a gente fala muito da pedagogia logosófica. Uhum. É que você tem que ser dócil, mas você tem que ser firme ao mesmo Concordo, tempo, concordo. entendeu? Acho muito legal, eu concordo. Tem que unir as duas coisas, porque se você é muito, amorzinho, nananã, aí eles, né, aprontam mesmo, tipo, não vai aprender. Entendeu? Não vai aprender. Só com amor, a criança não aprende. Eu concordo. Ela precisa Na dor dessa também. firmeza do pai e da mãe, sabe? Concordo. E você falou que vai voltar ano que vem. Então, não tem tá nada certo. certo. Entendi. Não tem nada certo, mas Você quer ou não? é o que deve acontecer. Tá, né? A mas- gente tem um contrato, que meu marido vem, faz o que ele tem que fazer aqui, que ele tá fechando a operação aqui no Brasil, uma financeira. Aí ele fecha a operação e a gente volta pro nosso país de origem, que é a França. Só que não é o que eu quero, Tá. entendeu? Brasil e França, Brasil. Eu queria continuar no Brasil. Mas, se eu tiver que voltar... Aí eu falei pro Gil, não quero voltar pra França. Aí eu vou, mas eu vou pra um outro país. Que pode também. Pode também. Aí é lógico, com algumas condições. Que não seja mais frio que a França. Tá. E que eu não tenha que aprender mais um idioma. Tá. Ou é o inglês, ou é o espanhol, ou é o francês, ou é o português. Ponto. É bastante já, né? Pô, amiga, tá 4 ótimo. idiomas, Pelo cara. amor de Deus. Meu marido tá feito com essa Tá, mulher. E você pensa em Opa! E você pensa em algum país, não? Em mente? Então, a gente cogita tudo, né? Tá. Nova York. Iria para os países da América. Eu sou péssima na geografia, tá, gente? Mas América é tipo. do Sul? Não, Brasil, peraí. Tipo, Brasil perto do Tipo, Brasil? Espanha iria, Tá, sabe? Europa. Que mais? Eu iria pra alguns. Eu não Itália. iria pro Oriente, por exemplo. Tipo, eu não iria pro Japão, Ah, tá, Coreia, essas também coisas não. eu não É. iria. Itália. Dubai, iria pra Dubai. Mesmo que tivesse que usar burca, cara. Você iria? Eu iria. Não imagina, uma experiência. O país é muito desenvolvido. Não, Tipo, concordo, eles estão muito concordo. assim à frente, Da sabe? gente, concordo. Eu acho que eu quero uma coisa que me desafie, entendeu? Uhum. Que seja novo, que vai me ensinar mais coisas. Eu acho que qualquer lugar que a gente for vai me ensinar mais coisas, mas assim. Mas não queria voltar pra França. É. E me fala uma coisa que eu vi no seu Instagram, 16 de maio, que você vai divulgar, que já vai ter te dar um ai, agora eu quero saber, que eu tô curiosa. Então, ó, que eu ia te falar, né? Tem uma. A gente estuda também a pedagogia logosófica. E aí, teve um dia que eu li essa parte de um livro que diz assim, ó. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Ai, que lindo. É de um Amém. livro que chama Amém. Introdução ao Conhecimento Logosófico. E aí, quando eu vi isso, cara, eu senti uma coisa assim, tão bonita, assim. Eu falei, é isso. Aí eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, você sabe? Acho Que que eu tô você me fazendo? falou. Então, tô fazendo faculdade de pedagogia, tô no 3º semestre. Comecei a estudar mais a pedagogia logosófica. E é lógico, tô aplicando com os meus filhos em casa, tô aprendendo tudo. E o meu canal, ele sempre foi pra família. Então, eu fazia muitas viagens, então as famílias sentavam ali e assistiam juntos, os pais e os filhos. Porque além de eu mostrar, tipo, as curiosidades dos países, tudo, tinha meus filhos. Então, sempre tiveram meus filhos ali junto, a Larinha, tudo. Então, atraía a Lara, por causa, né, porque é uma criança, atraía as crianças, e as crianças traziam os pais. E às vezes os pais traziam as crianças. Ou seja, é um canal pra família, né, desde sempre. Só que eu nunca segmentei, sabe? Eu nunca fiz nada assim, tipo, eu estou ajudando as pessoas nisso. Não, eu mostrava. Sempre foi lifestyle. E aí, eu me vi numa situação que eu falei, eu quero fazer alguma coisa, sabe? Então, eu tô direcionando tudo pra família, só que voltado para um conhecimento das crianças, de pedagogo mesmo, sabe? Eu quero usar o conhecimento que eu tô, né, que eu tenho da faculdade com a pedagogia. Isso. E aí, para passar pra família. Não tô falando com o pai, não tô falando com o filho, eu tô falando com a família. É lógico que isso é difícil, né? Mas o que eu pensei? Eu acho que se eu né, na época eu falei assim, eu acho que se eu fizer evento presencial com a família, eu vou estar, né? Eu vou conseguir fazer isso. Aí eu pensei em criar eventos que seriam eventos para a família ir lá no local, no meio da natureza, imersão mesmo. E aí, passar algumas horas com a minha família. Ai, que legal. De uma maneira diferente, com aprendizados. Então, trazer para os pais esse conhecimento que eu tô tendo da vida, né? Da pedagogia e tudo mais. De uma maneira bem leve, natural. Uma conversa ali, uma roda.
Então, esse meu evento, ele vai ter uma parte que é para os pais. Ai, que delícia. Aí as crianças vão ficar ali com monitores e tudo mais, pra gente ter esse bate-papo. Vai ter brunch, eu quero trazer um pouco dessa coisa da cultura da França, Ai, e que tudo legal. que as pessoas gostam. Aham. E aí a gente vai ter um jogo, que é um jogo super diferente, que vai ser um enigma para as crianças. Mas é um enigma que ele não é só aquele joguinho de ir lá e procurar as dicas e encontrar o tesouro. Não, a gente vai tentar, né? O que a gente está tentando? Trazer conhecimentos para a vida para essas crianças. Então, ensinando conceitos importantes, tipo valores como respeito, essa coisa Educação. de ajudar em casa. Uhum. Então, né? Acho Porque ótimo. as crianças hoje em dia, elas não têm isso, né? E é tão importante para Concordo. conviver bem, sabe? Concordo. Em família. Os pais não precisam ficar falando, vai fazer a lição, vai Sim. deitar, vai escovar seu dente, né, 1000 vezes. A gente quer colocar no jogo esses aspectos, sabe? Que Trazer esses demais, conceitos. amiga, adorei. Então, é o meu primeiro evento. Em julho. Vai ser em junho, dia 27 de junho é o dia. Mas eu vou começar. Você vai também. Eu vou. A gente vai começar a divulgar no dia 16. Aí Ai, vai que fazer todo aquele demais. suspense e tudo mais, né? Que precisa, Nossa, né? muito sucesso, amiga. E Adorei aí vai a chamar a ideia. família do futuro. Então, eu tô toda vestida de futurista. Por isso um que negócio- mudou sua foto do perfil do Instagram. Ah, agora entendi. Adorei, amiga. Arrasou. Pensou É muito fora isso. da caixinha. Adorei. É isso. Aí a gente vai fazer isso e pretende fazer isso em Amei. diversos estados, assim. Vai ser muito sucesso, Levar tenho isso certeza, pro amiga. Muito mundo. show, porque você... Com esse intuito, entendeu? De ajudar. Exato. Não, exato. De E transformar assim, o mundo mesmo. você tá falando com... Você sempre falou com a família. Então, você continua falando com a família, sabe? De uma moda... E assim, é legal porque também as pessoas, elas vão ver o conhecimento, Larinha, sabe? Lian, vão ter as crianças, né? Vão ter esse... Como que eles se comportam, enfim... Não é? Acho que talvez você quer passar isso, talvez, para as pessoas. Isso, eu quero que as pessoas vejam como que a gente é de verdade, Como que vocês sabe? são de verdade. Porque às vezes algumas mães vão lá e escrevem, na tela é fácil, entendeu? Ah, tá. É como Pessoalmente... se a gente estivesse meio Um que fake. escondendo, entendeu? Uhum. Eu quero que as pessoas, elas legal. convivam com os meus filhos, sabe? Que Que elas delícia. vejam quem eles são de verdade. E ver quanto que você é rígida. Aquela... Adorei. Mas assim, todo mundo que me conhece pessoalmente fala que eu sou muito mais legal, muito mais gente boa pessoalmente do que Nos vídeos. Olha só. Então, as pessoas vão ter... tirar a conclusão. Mas eu acho, de novo, eu acho que existe uma diferença entre a rigidez e a firmeza, entendeu? Eu acho que eu tô mais Você é pra mais firme. firmeza do que Sim, pra eu tô rigidez, zoando com você, sabe? amiga, mas eu acho. Eu acho, tá? Não, mas tem momentos que eu sou chata, assim. Eu acho que Não, tem que momento ter. outro... Mas é que, por exemplo, eu já sou muito manteiga derretida. Aham. E é um defeito pra mim. Porque eu queria muito ser muito mais firme e falar... Não, é isso aí, entendeu? Aham. Mas é difícil pra mim. Vamos fazer pra gente encerrar, fazer um ping-pong? Posso contar só mais uma novidade? Pode, lógico. Você, eu queria contar isso. Ah, Mas eu vou sair daqui grávida? correndo, né, daqui. Não, Ah, tô tá, grávida, que não. Eu vou lançar meus produtos também. que demais! Do quê? Enfim. Vão ser diversos produtos. Produtos de youtubers, sabe? Que você sabe que os youtubers são diferentes de vocês, né? Dos Instagrams, assim. Que você é mais do Instagram do que youtuber. Vai ter camiseta, vai ter caneca, vai ter um monte de produtos. Sucesso, amiga! Vou lançar no começo de junho também. Ai, que maravilhoso! Tô super feliz. Parabéns! Obrigada. Muito sucesso, com certeza, na sua carreira. Vai lá. Faz aí. O ping-pong, vamos lá. Vixe. Um lugar que recarrega suas energias. Dentro de mim. Que linda! Manhã ou noite? Manhãs, com certeza. O que não pode faltar na sua bolsa? A chave do carro. O celular, né? Não? Nem ligo pro Nem celular. A chave do carro. Eu só preciso ter a chave, mas várias vezes eu saio sem a chave. Tem a chave do celular? Eu já esqueci a chave do carro em casa. Que o carro sai, né? Como assim o carro? O carro sai. Sai onde? Sai andando. Tipo, por exemplo, se a chave estiver perto, Ah, tá. Ele sai, Você liga, e aí, mas ele não desliga. Aí quando você parou o carro já era. né? desligou, já era. Ainda Nossa, bem que eu não amiga. desliguei, né? Mas tudo bem, eu já parei o negócio. YouTube ou Instagram? YouTube, Óbvio. com certeza. Hábito que mudou sua vida. O estudo da logosofia. Imaginei. Comida favorita. Putz, tem Pato. várias. Eu amo pato. Imaginei. Mas não é pato. Eu acho que o picadinho aqui do Brasil, sabe? Ah, sério? Olha Adoro. só. Se pudesse morar em qualquer lugar do mundo, onde moraria? No Brasil. Imaginei. O que te tira do sério? Ignorância. Legal. Como que você se vê daqui 5 anos? Eu me vejo uma pessoa bem melhor do que quem eu sou hoje.
vivendo de uma maneira bem melhor do que eu vivo hoje. Amém. Que legal. E o que você diria pra Rê Andrade em 10 anos atrás? Vai em frente, minha amiga. Ah, Você que vai vai dar sofrer bastante, Mas vai dar certo. mas você vai aprender muito, vai dar Ai, certo. que demais. Você Obrigada, vai ter uma amiga. família linda, né? Sem dúvida, tem uma família Obrigada, maravilhosa, Rê, do amiga. passado. Exato, sua história de vida é muito linda, pra onde você começou e por onde você tá. E tenho certeza que você tem muito a trilhar ainda. Amém. Amém. Ai, Adorei. amiga, obrigada também. E se deixar, a gente fica aqui falando. Nossa, eu ficaria 3 horas. Eu também, porque eu adoro conversar saber com sobre você. cultura de outros países. Eu adoro, ainda mais que você viveu lá há quantos anos, sabe? 7 anos, você falou? Não é Aham. 9? 7? Não, 7, 7. quase 7. Obrigada por ter Obrigada por participado. também. Deixa suas redes sociais aqui pra nossa Rê câmera. Andrade Oficial no Tudo isso, Instagram né, amiga? e também no... Não, no YouTube é Rê Andrade Rê Andrade, só. Rê Andrade. Tá tudo diferente, na verdade. E no TikTok é Rê Andrade OFC. É aquela Jura? pessoa que não liga pra nada, entendeu? Tudo bem, mas é Rê As Andrade. pessoas foram usando, tipo, Rê O Andrade. Rê Andrade. Mas É. se digitar Rê Andrade, já acha. Rê Andrade vai me achar. com Óbvio. certeza. Obrigada por ter participado, viu, amiga? Obrigada. Adorei sua presença aqui. E é isso, gente. Se vocês também querem ter um podcast, vou deixar aqui o contato da Connection Studio, onde a gente grava aqui em Alphaville, que é muito lindo, tá, gente? Temos um editor maravilhoso, Matheus, atrás das câmeras ali. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo De Frente com Babi. Beijo, tchau. Beijo.